Olá, bem-vindos ao programa RPB Eleições 2018 com os números das pesquisas de intenções de voto para governador e presidência da República. Está aqui comigo hoje para analisar e opinar sobre os números que serão exibidos aqui o nosso amigo Isaac Emanuel. Olá, Isaac, muito bem-vindo. Olá, José. Olá a todos que estão acompanhando as eleições 2018 aqui na RPB. E olha só, nós vamos começar analisando a pesquisa CNI-MDA que foi divulgada na segunda-feira, dia 20. Essa pesquisa ouviu 2.002 eleitores, tem uma confiabilidade de 95% e a margem de erro é de 2,2% dos votos, para mais ou para menos. Vamos aos números, olha só, em primeiro lugar temos Luiz Inácio Lula da Silva do PT com 37,3% dos votos. Intenções de voto, eu queria deixar frisado isso, por quê? Das pessoas que foram entrevistadas, 37,3% têm intenção de votar no Lula, o Lula sendo candidato. Vale ressaltar que Lula encontra-se preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, porque foi condenado e reafirmada a condenação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E no rol da lei da ficha limpa, ele é considerado inelegível por ser condenado por um órgão colegiado. Então, é o caso do Lula, mas cabe recurso. O Tribunal Superior Eleitoral ainda vai analisar sobre essa candidatura. Por enquanto, Lula é candidato. Em segundo lugar, temos Jair Bolsonaro, do PSL, com 18,8% dos votos. Em terceiro lugar, temos Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, com 5,6% dos votos. Em quarto lugar, temos Geraldo Alckmin, do PSDB, com 4,9% dos votos. Em quinto lugar, temos Ciro Gomes, do PDT, com 4,1% dos votos. E em sexto lugar, temos Álvaro Dias, do Podemos, com 2,7% dos votos. 14,3% dos pesquisados, entrevistados, disseram que vão votar branco ou nulo. E 8,8% dos votos dos analisados disseram que não sabem ou não opinaram. Os candidatos Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB, João Amoedo, do Novo, Vera Lúcia, do PSTU, João Goulart Filho, do PPL e Cabo Daciolo, do Patriota, pontuaram apenas 1% das intenções de voto. Já o José Maria Emael, do Democracia Cristã, não pontuou na pesquisa. Nesse cenário, a gente pode entender um pouco de que os candidatos, Lula sendo candidato, a tendência é ele ganhar até em primeiro turno, já que se a margem de brancos e nulos for bem alta, ele pode ganhar até no primeiro turno. Ele tem quase 40% das intenções de voto pela margem de erro, se a gente analisar e arredondar os números. Porque uma pesquisa assim, como a gente vê com os números quebrados, no grosseiro modo de falar, ela dificulta o entendimento. Mas se você arredondar os números para cima, nesse caso aí, tanto para o Lula como para o Bolsonaro teria 19%, 20%, o Lula teria 40%, 39%, 40%, Marina, Alckmin e Ciro estão tecnicamente empatados pela margem de erro e Álvaro Dias estaria tecnicamente empatado com Alckmin, Ciro e em desvantagem de Marina, porque Marina tem uma vantagenzinha sobre Álvaro nesse caso e também dos demais candidatos. Isaac, como é que você comenta essa análise dessa pesquisa aí? Pois é basicamente isso, né? A gente vê que o candidato Lula dispara muito na frente, com praticamente 40%, né? Se a gente for colocar em números redondos, né? A pesquisa nos mostra aí, nos traz alguns números quebrados, mas se a gente for arredondar, vai se ter um número assim, 40%, né? Então a gente vai ver que vai ter um número enorme para o candidato Lula. Nós vemos outra coisa também, é que as intenções de voto para o candidato do PT são muito grandes e mostram como Jair Bolsonaro, que apesar de ter um número já expressivo, ainda está em muita desvantagem em relação ao ex-presidente Lula. Os outros candidatos, né, José, ainda não conseguiram deslanchar muito em relação à questão de terem muitos candidatos mesmo, né? E também de que aqueles eleitores que preferem votar no Lula deixam de votar em candidatos como a Marina ou como o Ciro Gomes. Então,
a questão dos muitos candidatos, né? Temos muitos candidatos nessas eleições, então isso acaba, além de confundindo o eleitorado, né? Fazendo com que os eleitores fiquem ainda muito indecisos, acaba fazendo com que a parcela dos votos dos eleitores se dividam muito, né? Entre esses outros candidatos, como é o caso da Marina, é o caso do Ciro e também de alguns outros, né? Tá certo, Isaac. Agora a gente vai ver os números dessa mesma pesquisa Ibope, só que num cenário sem o ex-presidente Lula como candidato do PT e como Fernando Haddad, que atualmente é o vice, como candidato à presidência da República. Vamos aos números? Em primeiro lugar, temos Jair Bolsonaro, do PSL, com 20% dos votos. Nada muito diferente se arredondasse na pesquisa anterior, 2 pontos para cima, né? Em segundo lugar, temos Marina Silva, com 12% dos votos. Em terceiro lugar, Marina Silva, da Rede. Ciro Gomes, do PDT, com 9% dos votos. Geraldo Alckmin, com 7% dos votos, do PSDB. Em quinto lugar, Fernando Haddad, do PT, com 4% dos votos. E em sexto lugar, temos o Álvaro Dias, do Podemos, com 3% dos votos. 29% disseram que vão votar branco ou nulo, sem o Lula candidato, como candidato do PT, e 9% não sabem em quem votar. Antes de dizer os demais candidatos que pontuaram apenas 1% e outros que talvez porventura não vieram a pontuar, vamos analisar esse quadro aqui. Olha só, o Bolsonaro ele cresce em 2% num cenário sem o ex-presidente Lula. Marina Silva é a que mais herdou votos. Ela herdou basicamente 6%, entre 6% e 7%, ela herdou do ex-presidente Lula. São votos sem o ex-presidente Lula, então tecnicamente foram para ela. O Ciro Gomes ele dobra de tamanho, ele vai para 9%. Geraldo Alckmin também é beneficiado no cenário sem Lula, ele sobe para 7%. O candidato do PT, o Fernando Haddad, só recebe 4% dos votos. A taxa de transferência de voto é muito baixa. A gente está analisando aqui, isso é atípico, bem atípico. E o Álvaro Dias se mantém intacto. Talvez o voto petista não modifique a sua candidatura. Os demais candidatos, como o candidato José Maria Imael, do Democracia Cristã, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB, João Amoedo, do Novo, Cabo Daciolo, do Patriota, Vera Lúcia, do PSTU e João Goulart Filho, do PPL, pontuaram apenas 1% dos votos, a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Nesse cenário, é um cenário dramático para o PT numa eventual candidatura do Fernando Haddad sem o ex-presidente Lula como o candidato do PT. Isaac Emanuel, conta para mim o que é que você acha que vai acontecer nesse cenário assim sem o Lula. Essa taxa de transferência de voto para o candidato do PT é tão baixa assim? Justamente, José Neto, a gente vê o seguinte, são números arredondados, né? E é interessante a gente ver que são números que a gente pode até dizer que são arredondados para baixo, né? Na pesquisa anterior que a gente viu, Lula tem 37,5, né? 37,5. Nessa pesquisa agora a gente vê que o Lula tem 37%, então são números arredondados, acredito aí que para baixo. A gente vê aí também a clara vantagem do ex-presidente Lula e também a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro, mas também a vantagem do candidato Jair Bolsonaro sobre os outros candidatos que ficam ali se dividindo entre eles, dividindo os mesmos votos, vamos dizer assim, porque muitos daqueles eleitores que já votam no Lula são votos certos. Os que estão votando no Bolsonaro também são votos certos. Então, o restante do eleitor fica se dividindo ali entre os outros candidatos, entre Marina Silva, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes e os outros. São candidatos que são eleitores, aliás, que nem querem votar no Lula e também não têm a intenção de votar no Bolsonaro. Mas dá para se perceber também que o número de brancos e nulos e também de eleitores indecisos ainda são uma parcela muito grande do eleitorado e que é importante os candidatos, aqueles candidatos que ainda não conseguiram deslanchar nessas pesquisas, atentarem muito para isso, atentarem para conseguir ver se conseguem realmente conquistar essa parcela do eleitor que ainda está indecisa ou aqueles
que descontentes preferem votar brancos ou nulos. Tá certo, Isaac. Eu acho que é uma taxa de transferência de voto muito baixa do Fernando Haddad. Mas calma que ainda tem a pesquisa Datafolha que a gente vai analisar. Olha só, o Ibope também analisou as pesquisas de intenções de voto para o candidato a governador do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nós vamos analisar primeiro os candidatos do Rio de Janeiro. Vamos a eles. Romário, do Podemos, tem 14% dos votos. Eduardo Paes, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, do Democratas, tem 12% dos votos. Em terceiro lugar temos Antony Garotinho, que já foi governador do Rio de Janeiro e esteve preso recentemente, foi solto, tem 12% dos votos, ele é do PRP. Em quarto lugar temos Tarcísio, do PSOL, com 5% dos votos. Em quinto lugar nós temos o Índio da Costa, do PSD, com 3%. Em sexto lugar, nós temos o Pedro Fernandes, do PDT, com 2% dos votos. Márcia Tiburi, do PT, com 2% dos votos. Outros candidatos são eles: André, do PRTB, Deise, do PSTU, Marcelo, do Novo, Wilson, do PSC e Luiz, do PCO, não pontuou nesse caso. Já os outros candidatos, o André, a Deise, o Marcelo e o Wilson, pontuaram 1%. O índice de branco e nulo é 35%, bem alto. E 11% dos votos dos analisados disseram que não sabem ou não opinaram. A pesquisa é do Ibope, encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo, e tem a confiabilidade de 95% e tem a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Isaac, nós vemos aqui essa pesquisa no estado do Rio de Janeiro, que ela tem os 3 primeiros colocados tecnicamente empatados, basicamente o primeiro lugar não tem vantagem, 2 pontos percentuais é a vantagem, e o Romário tem 14, os outros 2 têm 12, e com a margem de erro os 2 outros assumem também o primeiro lugar. É uma candidatura bem complicada num estado que se encontra num das maiores crises institucionais, com o ex-governador preso e com o problema da segurança pública alarmante. Como é que você vê essa eleição? Olha, nós vemos que essa é uma das corridas, talvez a mais embolada de todo o cenário brasileiro, né? De todas as corridas aos governos estaduais, talvez essa do Rio de Janeiro seja a mais embolada. Nós vemos o candidato Romário, né? Que está um pouquinho ali à frente, não muito à frente, não tem assim grande vantagem, mas tem ali uma certa vantagem, né? Com ali a dianteira entre os outros candidatos, né? Vemos aí os outros 2 candidatos que ficam ali disputando a segunda colocação, que é o caso do Garotinho e também do ex-prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, que já foi prefeito da capital, né? O outro, a gente sabe, já foi governador do Rio de Janeiro e também tem se envolvido, os dois, né? Ambos têm se envolvido em muitas questões polêmicas, né? O Garotinho já foi preso recentemente por 2 vezes, por 2 ocasiões. O ex-prefeito Eduardo Paes era do PMDB, né, o atual MDB, foi aliado do atual governador Pezão, que também tem se envolvido em muitas polêmicas, era aliado do ex-governador do Rio, que agora está preso, o Sérgio Cabral. Então talvez muito por isso se explique a questão do Romário estar pegando um pouquinho a dianteira lá no Rio de Janeiro. O eleitorado carioca procura ali uma certa identificação no Romário, que é um candidato aí, vamos dizer assim, um político um pouquinho mais jovem, né? um político mais novo, que está chegando agora, e mesmo assim os outros candidatos ainda têm uma certa força política ali no Rio de Janeiro. É uma eleição totalmente polarizada, que está com um cenário totalmente incerto, e eu digo aqui ao povo do estado do Rio de Janeiro que é bom tomar uma decisão, porque o estado está bem difícil, a situação institucional é grave, e é bom o eleitor tomar uma decisão logo, não negar a política, porque negar a política é pior, porque você
nega, e essas pessoas que você julga que está votando mal, votando errado, vão ser as pessoas que vão votar e que vão eleger alguém. E se você que acha que vota certo, você que tem que votar, porque você que vai escolher o seu futuro, e não entregar o seu futuro para os outros. O brasileiro tem que se conscientizar, não só o povo do Rio de Janeiro, de que o poder do voto é um poder que pode mudar o seu destino. Nós, cidadãos brasileiros, não podemos nos abster de votar numa eleição como essa desse ano, que o país foi passado a limpo, o Brasil precisa voltar a crescer, problemas na indústria, problemas na educação, na segurança, e a gente já conquistou a duras penas tudo isso e não podemos retroceder. E é importante que nós saibamos em quem votar e escolher bem. Não vai ter candidato perfeito e não vai ter salvador da pátria, mas tem que ter aquele candidato que você se identifica mais. Ninguém se identifica 100% com um candidato, porque o candidato é humano, ele é falho, como nós também, eleitores, que escolhemos errado os nossos candidatos muitas vezes. Vamos agora aos números do Ibope, que também pesquisou os candidatos a governador do estado de São Paulo. Olha só, vamos aos números. Em primeiro lugar temos João Dória, do PSDB, o ex-prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, com 20%. Em segundo lugar temos Paulo Scaff, do MDB, com 18% dos votos. Paulo Scaff é o ex-presidente da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo. Em terceiro lugar temos o Márcio França, do PSB, com 5% dos votos. Ele é o atual governador, porque o Geraldo Alckmin renunciou para poder pleitear o cargo de presidência da República pelo PSDB. Em quarto lugar temos Luiz Marinho, do PT, com 4% dos votos. Em quinto lugar temos Costa e Silva, do Democracia Cristã, com 3% dos votos. E a professora Elisete, do PSOL, com 2% dos votos. Brancos e nulos, 29% dos votos, das intenções de voto, e 15% não sabem ou não opinaram. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e um índice de brancos e nulos altíssimo, que a gente já analisa desde já. Vamos agora aos outros candidatos. Marcelo Cândido, do PDT, com 1% dos votos. Professor Cláudio, do PMN, 1%. Rodrigo Tavares, do PRTB, 1%. E Toninho, do PSTU, também 1%. Edson Dorta, do PCO, e Rodrigo Schecker, do Novo, não pontuou nem 1%. A pesquisa tem 2 pontos percentuais para mais ou para menos de margem de erro. Vamos analisar aqui os números, olha só. Vocês veem aí que o candidato João Dória e o Paulo Scaff encontram-se tecnicamente empatados na primeira colocação. Dória com certeza deve ter uma certa vantagem sobre Paulo Scaff. É um eleitorado paulista que tem um voto mais conservador, se você ver pelos números da pesquisa e dos que estão na frente. O Márcio França, o atual governador, ele, pelo menos nos debates, tem tido uma boa desenvoltura, mas não consegue sair do teto dos 5%, ele não consegue furar esse teto, não está conseguindo crescer. Luiz Marinho, do PT, o PT ele tem sérias dificuldades com o eleitorado paulista. E o Luiz Marinho também não consegue desenvolver bem nos debates, ele é bem raso e é o tal do franco atirador. Ele está ali para matar ou morrer, ele vai e não se importa com o que diz, parece que está só para lembrar que o ex-presidente Lula pode ser candidato a presidente da República, assim como a candidata do Rio de Janeiro, a Márcia Tibori. Os demais candidatos, eu não tenho muito o que comentar, eu nem vi esse Costa e Silva nos debates, mas ele está bem pontuado. Enfim, Isaac, o eleitorado paulista, como é que você vê aí essa eleição para governador de São Paulo? Olha, temos aqui mais ou menos ali uma reedição da última campanha eleitoral, a última de 2016, né, para prefeito. Tem aqueles eleitores que ainda se identificam com o João Dória gestor, né? O João Dória que, apesar dele ter ali a sua certa rejeição, ainda tem o seu eleitorado que na última campanha, né, a gente lembra, ele se apresentou como um gestor, mas que agora jogou realmente na lata do lixo esse nome de gestor para realmente ser político, porque abandonou o seu mandato de prefeito da capital paulista para realmente ser candidato a governador e colocar aí sim, assim de vez, que ele realmente agora é de fato um político. E temos também aqueles que se identificam com
o Paulo Scaff, que foi presidente da Fiesp, aliás, é presidente da Fiesp e já tentou ser governador de São Paulo por outras 2 ocasiões, né? Essa é a terceira vez que ele disputa o governo de São Paulo, já disputou em 2010 pelo PSB, já disputou em 2014 pelo PMDB, agora disputa pela terceira vez também pelo MDB, né? Nós vemos aí que o atual governador Márcio França, do PSB, tem ali tentado crescer um pouquinho na disputa, né? Mas não tem conseguido. Até mesmo por isso ele tem tentado ali atrelar o seu nome ao ex-governador Geraldo Alckmin. O Márcio França, apesar de ser um cara assim mais articulado, um cara assim que fala bem, né, que tem uma boa fala para o eleitorado paulista, ele ainda não conseguiu ali deslanchar um pouquinho ali a sua campanha, e o Geraldo Alckmin, claro, já deixou bem claro o nosso candidato, né, ele tem dito, o nosso candidato em São Paulo é de fato o João Dória, o que dá um pouquinho de vantagem a mais para o João Dória nessa disputa. E vale ressaltar que o João Dória, ele tentou se projetar como candidato à presidência da República pelo PSDB contra o seu padrinho político, que foi Geraldo Alckmin. Vale ressaltar também que o Dória tem uma rejeição alta, a gente não tem aqui o gráfico para demonstrar, depois a gente pode divulgar isso nos telejornais, que a rejeição do Dória é alta porque ele pleiteou o seu mandato de prefeito, dizendo que era um político e não um gestor, que era um gestor e não um político, e desistiu do mandato de prefeito para pleitear um outro cargo político mais alto, que é o de governador do estado. Então o eleitorado de São Paulo se sente traído, isso que a gente vê nas pesquisas, e os jornais já evidenciaram isso, não é nenhuma mentira que eu estou falando. O cenário é ainda muito obscuro de São Paulo, assim como até o presidente da República também está obscuro, mais ou menos, quando o ex-presidente Lula não é o candidato. Vamos agora aos números da pesquisa Datafolha, que foi divulgada na quarta-feira, 2 dias depois da pesquisa CNI, MDA e da Ibope. Foram divulgadas na segunda, no dia 22, na quarta-feira foi divulgada a Datafolha. E essa pesquisa ela tem uma peculiaridade, ela teve muito mais entrevistados, ela teve 8.342 entrevistados. É isso, produção? R$ 8.433. E olha só, a margem de erro dela é 2 pontos percentuais. Nesse primeiro cenário que a gente vai ver, o ex-presidente Lula é o candidato do PT. Vamos aos números. Em primeiro lugar temos Lula do PT com 39% dos votos. Em segundo lugar temos Jair Bolsonaro do PSL com 19%. Em terceiro lugar temos Marina Silva da Rede com 8%. Em quarto lugar temos Geraldo Alckmin do PSDB com 6%. Em quinto lugar Ciro Gomes do PDT com 5%. E Álvaro Dias do Podemos em sexto lugar com 3%. Em sétimo lugar temos João Amoedo do Novo. O João Amoedo parece que agora nessa pesquisa ele saltou para 2%, ele não ficou mais naquela margem de 1%. Outros candidatos, vamos ver a pontuação desses outros candidatos, que foram eles: Henrique Meirelles do MDB, Guilherme Boulos do PSOL, Cabo Daciolo do Patriotas, Vera Lúcia do PSTU pontuaram apenas 1%. José Maria Emael e João Goulart Filho do PPL, o Emael é do Democracia Cristã, não pontuaram na pesquisa. Brancos e nulos, 11%. Não sabem ou não responderam, 3%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, como eu já tinha dito, e o nível de confiabilidade é de 95%. Essas pesquisas todas foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos analisar aqui que ela não tem uns números diferentes das outras, só que o Lula cresceu 1% em relação às outras e pode passar dos 40% com a margem de erro. Ele passa para 41% com a margem de erro, 2 pontos percentuais. O Bolsonaro ele aparenta estar estagnado, ele não passa dessa margem de 20%, 22%, ele não passa disso.
Marina Silva ela parece um pouquinho melhor colocada, embora pela margem de erro esteja tecnicamente empatado com Alckmin e Ciro, mas ela tem uma vantagem sobre ele, e essa vantagem é nítida. Ela tem 8%, o Ciro tem 5%, seriam 3% a mais. Então ela tem um pouquinho, ela ainda é lembrada, mais lembrada do que o Ciro, quando é perguntada nas pesquisas. O Amoedo é uma surpresa, cresceu bastante, ele dobrou seu tamanho, embora seja pequeno, mas ele dobrou. O Álvaro Dias sofre para poder emplacar sua candidatura, não sai dos 3% nas pesquisas de intenções de voto. O Alckmin, que fez um grande acordo com o Centrão, não emplaca de forma alguma, sofre para emplacar. E o cenário permanece o mesmo, com o Lula sendo candidato do PT, e iria para o segundo turno com Jair Bolsonaro. Essa pesquisa também analisou os cenários de segundo turno. O candidato Jair Bolsonaro, é só isso que eu quero analisar, porque a gente não tem muito tempo, já estamos terminando o programa praticamente, que a gente ainda tem uma coisa para analisar bem especial. O Bolsonaro ele é o candidato que, sem o Lula, ele é em primeiro lugar, que a gente vai ver agora. Já eu falo essa peculiaridade do Bolsonaro. Vamos agora aos números da pesquisa sem o Lula como candidato do PT. Não vou pedir para o Isaac comentar aquele número anterior, porque não tem o que se comentar, que ela é totalmente igual aos outros números já divulgados. O Bolsonaro, nesse cenário, sem o ex-presidente Lula como candidato do PT, aparece com 22% dos votos. Ele sobe o teto, mas continua naquela margem de erro de 2 pontos percentuais para mais e para menos, mas herda votos do Lula. Ele sobe para 22%. Ele estava com 19%, só para 22%, herda 3%. Marina Silva, que anteriormente estava com 8%, ela dobra de tamanho, vai para 16%, é a que mais herda votos do ex-presidente Lula. Ciro Gomes do PDT dobra de tamanho, tinha 5%, foi para 10%, e arranca na frente do Alckmin. O Alckmin tem 9%, vem logo atrás. Está empatado, mas o Ciro tem uma certa vantagem. Se ele aparece com um ponto a mais, é porque ele tem uma certa vantagem do Alckmin. O cenário muda. O Alckmin do PSDB tem 9%, Ciro do PDT 10%, Fernando Haddad como candidato do PT só tem 4% dos votos. Álvaro Dias herda 1 ponto percentual, sem o ex-presidente Lula, ele é do Podemos. O Henrique Meirelles do MDB salta de 1% e aparece com 2%, assim como o João Amoedo do Novo com 2%. O cenário é totalmente adverso e diferente, aparecem mais candidatos nessa linha de 2% dos votos, ali que nas outras pesquisas não apareciam. O nível de transferência de votos que o candidato do PT recebe é baixíssimo. O Fernando Haddad não cresce. O Fernando Haddad está nanico nas pesquisas, não recebe votos. Já Marina e Ciro, eles dobram de tamanho, são bem mais lembrados, talvez. O eleitorado petista lembra mais deles do que até do próprio Haddad, como possíveis sucessores do ex-presidente Lula. Mas eu também queria mostrar para vocês os demais candidatos. O Guilherme Boulos, do PSOL, Cabo Daciolo, do Patriota, Vera Lúcia, do PSTU, João Goulart Filho, do PPL, pontuaram apenas 1% dos votos. O José Maria Imael, do Democracia Cristã, não pontuou. Os brancos e nulos foram 22% dos votos, 22%, e 6% não sabem ou não opinaram. A margem de erro é 2 pontos percentuais, assim como eu falei. Mas os brancos e nulos aparentemente diminuíram em relação às outras pesquisas que a gente analisou, no cenário sem o ex-presidente Lula, porque nas outras a rejeição, a taxa de brancos e nulos saltou para 29%, nessa daí foi bem menor. Isaac Emanuel, fala pra gente, e nesse cenário com o ex-presidente Lula, sem o ex-presidente Lula, e agora? Com Haddad sendo candidato, será que o PT vai manter o Fernando Haddad candidato a sucessor do Lula com essa taxa de transferência baixíssima? Olha, José, a análise é basicamente a mesma. O PT está praticamente perdido, né, em relação a candidatos. Tem tentado aí atrelar a imagem do ex-presidente Lula ao Fernando Haddad. Até agora isso não tem dado certo, eles ainda não conseguiram fazer isso. Talvez consigam a partir do dia 31, que é quando de fato a campanha vai começar ali na televisão. Então vão tentar aliar a imagem do ex-presidente Lula à imagem do
Fernando Haddad, mas o PT tem realmente que lançar o Fernando Haddad porque não tem outra opção entre os quadros do partido. Nós vemos também em relação a esses números, mais ou menos aquilo que vimos já na pesquisa anterior. O Bolsonaro consegue sim arrancar uma certa porcentagem de votos daqueles que iriam votar no Lula e que não tem muita identificação ideológica com o PT, mas também tem aqueles que são mais petistas, e esses vão se dividindo entre a Marina Silva, que ganha muito, né? Deslancha muito e consegue até 16%, e também o Ciro, que consegue uma boa porcentagem, dobra de número, chega a 10%. Alguns candidatos ali começam a pontuar também, é o caso do João Amoedo, do Novo, que fica com 2%, e o Henrique Meirelles, que também alcança os 2%, e ficam tecnicamente empatados com o Álvaro Dias e com o Fernando Haddad. E agora nós vamos analisar a pesquisa de rejeição entre os candidatos. Essa pesquisa é muito importante. Por quê? Porque ela mostra que no eventual segundo turno, quais são as chances desse candidato de obter a vitória. Os analistas dizem que uma rejeição de 30% e 40% ela é uma rejeição altamente perigosa, porque no eventual segundo turno o candidato não teria chance de se eleger, porque ele tem uma rejeição alta. Quanto menor a rejeição, mais chances no segundo turno. A gente vai ver agora a análise dos números do primeiro, Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, ele em dezembro de 2015, quando começou a ser medido, quando começou a ser feita essa análise, ele tinha 17% de rejeição. Chegou a 13% em fevereiro de 2016, ali ele já era candidato, porque Jair Bolsonaro é candidato há muito tempo à presidência da República, só não é oficialmente. Depois ele foi subindo para entre 17 a 19, 18, 23. Em junho de 2017 já tinha 30. Em setembro, 33. Aí começou a baixar para 28, 29, 31, 32 já em junho de 2018. E agora tem 39% de rejeição. É a rejeição altíssima do Jair Bolsonaro. Vamos agora ver o do Lula. O Lula começou em 2015 com 48% de rejeição, é rejeitado por metade do eleitorado, chegou a 57% de rejeição, baixou para 53% e vem em queda, até estar hoje com 34%. Geraldo Alckmin do PSDB tem uma rejeição tinha 21%, baixou 17%, 19%, 17%, 28%, 24%, 27%, 26%, e aí hoje está com 26% de rejeição, é rejeição normal. Os outros demais candidatos têm uma rejeição bem parecida, a Marina tem 25%. O Ciro do PDT ele tem uma rejeição que começou baixa, cresceu e hoje está em 23% também. Marina tem 26%, Alckmin 25%, 23% do Ciro. Essa é a rejeição dos principais candidatos. E assim chegamos ao fim ao programa RPB Eleições 2018, dessa vez analisando as pesquisas de intenções de voto para a presidência da República e alguns governadores. Esperamos poder ter contribuído para com o eleitor escolher ou tentar entender um pouquinho mais como é que está o cenário. Obrigado, Isaac, pela sua participação. Obrigado, José Neto. Obrigado e até a próxima. E assim chegamos ao fim. Obrigado, é a RPB nas eleições 2018.